boa noite, tudo bem? Estamos reunidos mais uma vez para o Balanço Esportivo, programa do futebol carioca. E hoje muito especial, aproveitando que a bola não rolou, e para recebermos aqui os candidatos à presidência do Flamengo. Faremos um programa todo especial, tratando única e exclusivamente desse assunto. Afinal, o sócio do Flamengo precisa saber quem vai comandar os seus destinos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Esperamos que aquele que venha administrar o Flamengo a partir de janeiro esteja hoje aqui na nossa bancada. Pelo menos demonstrou que não tem medo e não tem nenhum problema a esconder aqui dos sócios do Flamengo. Nós vamos conhecer a partir de agora, então, os candidatos que estão aqui nos nossos estudos. Vamos ver. Ronaldo Moleves, que tem 63 anos, ele era chapa branca, planeta 4. O vice é o Antônio Carvalho, já está há 50 anos como sócio do Flamengo, onde ocupou cargos como membro do Conselho de Administração, membro nato do Conselho Deliberativo, presidente de comissões de sindicância e vice-presidente de secretaria. Em 1988, foi eleito vereador pelo PL. Lisias Itapicuru tem 38 anos e está encabeçando a chapa verde, Flamengo Nova Geração. É sócio emérito do Flamengo, membro nato do Conselho Deliberativo do clube e ex-atleta da natação. É presidente do IBCE, Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais. Valim Vasconcelos, da chapa azul, Flamengo campeão do mundo, tem como vice Luiz Rodolfo Landim Machado. Está afiliado ao rubro-negro desde 1975. É economista pós-graduado em finanças pela PUC do Rio de Janeiro e sócio-diretor da Ipozeira Capital. Maurício Rodrigues, de 56 anos, ele é da chapa laranja, orgulho de ser Flamengo. O vice é Francisco Goulart, esteve na chapa de Pedro Ferrer na última eleição para presidente. É filho do ex-presidente do Flamengo, Hélio Maurício. Jorge Rodrigues, de 59 anos, tem como vice na chapa rosa, único Sérgio Roberto Veiga Brito. É um nome antigo na política do Flamengo. Já esteve em algumas gestões, algumas vezes com cargos, outras apenas como colaborador. Na gestão de Patrícia Amorim, teve participações importantes, como na escolha de um patrocinador. Foi ele que apresentou a proposta da Triunfo Logística, que estampa a marca no ombro da camisa. E hoje a presidente atual do Flamengo, Patrícia Amorim, deveria estar sentada nessa cadeira, mas ela disse que as candidaturas ainda não estão homologadas, por isso que ela não viria para um debate. Respeitamos a posição, mas não concordamos. Bom, nesse primeiro bloco, os candidatos vão fazer pergunta entre si aqui no Balanço Esportivo. Eu gostaria de começar por essa ordem, se vocês aceitassem, da esquerda para a direita. O Lísias, que seria o primeiro a perguntar, teria o Ronaldo 1 minuto para responder, depois teria uma réplica de 1 minuto e uma réplica de 30 segundos. Lísias, podemos começar? Podemos. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos os telespectadores, internautas que estão assistindo, e deixar aqui aquele abraço pelo dia do flamenguista. Hoje é o dia da nação rubro-negra, o que torna esse programa aqui de grande importância para todos nós. Quero cumprimentar também todos os candidatos que estão aqui comigo, meus amigos, meus colegas, e aos ilustres membros do programa Balanço Esportivo que abrilhantam a noite. Você tem 30 segundos, já tem 22. Vamos lá, Ronaldo, meu caro, nós sabemos que a situação financeira e econômica do Flamengo é muito complicada. Quem vier assumir o Flamengo a partir de 2013 terá um problema corrente de fluxo de caixa de janeiro a maio complicadíssimo para cumprir com as suas obrigações. Como é que você pensa em resolver isso e dar o start na nova administração do Flamengo? Ronaldo tem 1 minuto para responder, Ronaldo. Esse é o maior problema de todos os candidatos. Nós sabemos que a situação do Flamengo é muito difícil. A presidente atual não compareceu ao debate. Ela trouxe uma série de dificuldades para o clube de regatas do Flamengo. Nós estamos aqui hoje, basicamente, nos colocando, e você tem dito isso, acabamos de conversar com o Valim também, praticamente como heróis nós todos aqui, porque sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas certamente é preciso, Olísias, que antes de qualquer coisa nós façamos uma auditoria fundamental para que nós saibamos como está a verdadeira situação do Flamengo. Nós nem sabemos se vamos ter um problema de fluxo de caixa maior ou menor do que aquilo que você imagina. Pode ser até que não tenhamos. Ela já se adiantou em recursos que nós deveríamos estar recebendo à frente. Nós temos que fazer do futebol um grupo vitorioso, porque não estamos conseguindo chegar onde precisamos, e obviamente que esse vai ser um grande problema e é preciso trazer dinheiro novo nesse momento. Ok. 1 minuto, por gentileza, candidato.
Bom, Ronaldo, obrigado. Realmente a estrutura do Flamengo é comprometedora, a estrutura financeira do clube. Nós vamos ter 5 primeiros meses do ano tensos. Eu me preocupo bastante. Por quê? Provavelmente nós vamos chegar em janeiro sem o pagamento do 13º. Vídeo que tem ainda de não dá para de recursos no clube ainda esse ano. Não dá para cumprir os compromissos. E como bem o Ronaldo falou, já existem recursos de contratos do Flamengo já assinados, antecipados, longos anos. Então o próximo presidente, nos primeiros meses, é importante o sócio entender isso, e o membro da Nação Rubro-Negra, que por mais que nós tenhamos que mudar o Flamengo, que isso é inevitável, nós vamos ter que ter práticas ainda, como por exemplo, se não tiver caixa, por mais que vamos ter patrocinadores, vamos ter outros parceiros, haverá uma necessidade de buscar dinheiro no mercado. E para isso o Flamengo precisa de credibilidade, precisa de uma questão moral e precisa de prioridade administrativa. Não vai ser fácil. O Flamengo vai enfrentar graves problemas financeiros no início, mas nós vamos conseguir mudar isso. Ronaldo, gentileza do candidato, uma pergunta para o candidato Fabinho. Fabinho, você, no seu programa, coloca que o Flamengo deve, na sua gestão, estar entre os 3 mais categorizados oferecimentos de atletas para as Olimpíadas. Como é que você pretende fazer isso? Bom, boa noite a todos, boa noite, Nação Rubro-Negra, dia do Flamenguista, parabéns a todos nós. O que a gente pretende fazer? O Flamengo precisa melhorar suas instalações, né? A Gávea carece de melhores instalações para os atletas. A gente viu nas últimas Olimpíadas o desempenho pífio dos nossos atletas, que são excelentes atletas. Você precisa ter instalação, né? E para você ter instalação, você precisa ter recursos. A gente vai buscar recursos para melhorar as instalações do Flamengo, seja a piscina, o ginásio, o judô, né? Recursos públicos. Se o Brasil quer ter um excelente desempenho nas Olimpíadas de 2016, acho que o governo federal, o governo estadual e municipal tem que ajudar. Empresas privadas também, que normalmente aplicam em esportes olímpicos, também serão chamadas para ajudar. E a gente acha que, basicamente, a gente melhorar as instalações, trazer atletas de ponta para treinar no Flamengo, a gente vai conseguir ter um excelente desempenho. Também as delegações dos outros países ajudarem a melhorar, a modernizar o Flamengo, as instalações. Um minuto para a senhora. O Clube de Regatas do Flamengo já ofereceu, em Olimpíadas anteriores, mais de 70% de todos os atletas olímpicos brasileiros. Infelizmente, nós vemos hoje a situação do Flamengo sucateada nessa área. No nosso projeto, o projeto do Planeta Flá, da Chapa Branca, nós vamos investir pesado para que os esportes olímpicos do Flamengo voltem exatamente a oferecer ao Brasil sempre esse grande e enorme grupo de atletas vitorioso e, sem dúvida nenhuma, acabar com essa história de trazer atletas de outras praças a peso de ouro e que vem para cá e não conseguem colocar um boné do clube, uma camiseta do clube e ainda, quando são entrevistados por programas de outros estados, se declaram corintianos. Nós vamos mudar essa circunstância. O candidato Fabinho tem mais um minuto. Não, eu concordo plenamente, Ronaldo. E você vê, quer dizer, esses atletas de ponta que vêm a peso de ouro e não colocam, né, o boné do Flamengo como ganhando medalha, nem treinam na Gávea, né? Treinam em outros países, em outros estados. E isso aí, quer dizer, o que adianta isso para a torcida ou para o sócio e para você trazer também novas revelações para o esporte olímpico rubro-negro? Quer dizer, se você quiser trazer alguém de ponta, você tem que botar o cara para treinar lá no Flamengo, para servir de exemplo e para atrair novos atletas, mais jovens, né? Agora, eu concordo com você, o Flamengo sempre foi formador de atleta e acho que a obrigação do Flamengo, como formador de atleta, colocar o máximo de atletas na Olimpíada de 2016. A gente vai investir pesado nisso também, que é uma tradição do Flamengo. E o remo, principalmente. A gente quer trazer mais visibilidade para o remo, que o atleta é um esporte olímpico também, a gente vai trazer visibilidade, tentar colocar o remo na grade da televisão, trazer patrocínio, investir bastante no remo e aproveitar um bem natural da cidade do Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde vão se realizar as provas de remo na Olimpíada. Candidato Ronaldo Gomes, 30 segundos. O Valim falou de remo. É fundamental nós aproveitarmos a chegada de qualquer regata, que é exatamente no estádio de remo do Clube de Regatas do Flamengo. Nós vamos transformar o remo do Flamengo num centro de excelência na formação de atletas e principalmente utilizando essa juventude carioca fantástica
que pode vir remar no Flamengo com o incentivo que nós vamos dar a esse esporte. O Flamengo é um esporte estatutário, ou seja, todo e qualquer esporte, além do futebol, pode ser relegado a um segundo plano, menos o remo e o futebol. Então, nós vamos, sem dúvida nenhuma, priorizar o remo para que ele volte a oferecer as vitórias que o Flamengo sempre teve. Candidato Valim, 30 segundos para a sua pergunta aí para o candidato Jorge Rodrigues. Jorge, em 2009, teve a última eleição, o Flamengo era tricampeão carioca de futebol, campeão brasileiro de futebol, né, a torcida, a nação rubro-negra bastante motivada para os anos seguintes, e com a eleição da presidente Patrícia, o que se viu foi 2 anos lutando contra o rebaixamento, o campeonato carioca a gente chegou nos pênaltis, né, e total falta de perspectiva no futebol atualmente. O que você pretende fazer no futebol rubro-negro? Bom, primeiro eu quero dar uma boa noite a todos. Congratular com os flamenguistas, hoje é dia do flamenguista, e salve São Lucas Tadeu, nosso santo padroeiro, que muito tem nos ajudado, inclusive a responder essa tua resposta aí, que há hoje no futebol do Flamengo. Em 2009 nós tínhamos mando, nós tínhamos comando. Eu participei daquela vitória do Campeonato Nacional, lá dentro do vestiário, nos bastidores, trabalhei muito, inclusive em todos os títulos que o Flamengo ganhou, desde 96 até a data de hoje, que até nesse período não ganhou nada, eu participei de todos. E que eu digo é o seguinte, que a nossa presidenta, ela é de um outro esporte, que é a natação. Então, no futebol, nada. Na administração, nada. Então, o que eu posso te responder? Vamos rezar muito para São Lucas Tadeu para que nós tenhamos um final de ano, pelo menos, razoável, fora de risco de rebaixamento. Candidato Valim, tem um minuto. Bom, eu concordo exatamente com você, Jorge. O nosso programa para o futebol é efetivamente implantar o profissionalismo, mas o profissionalismo com comprometimento. Quer dizer, os atletas têm que ter o código de conduta, se comportar dentro e fora do campo, estar comprometido com o que está fazendo, né? Sua remuneração tem que ser atrelada a objetivos. Se o Flamengo tiver sucesso, ele ganha mais; se o Flamengo não tiver sucesso, ele vai ganhar o salário fixo dele, né? E investir bastante nas divisões de base, né? O nosso maior ídolo, o Zico, que nos apoia, né? Ele é muito engajado com as divisões de base, veio do Flamengo, cria do Flamengo, e a gente quer produzir novos ciclos na Gávea. Então a divisão de base, nossa, vamos investir muito pesado, que é o dinheiro mais bem gasto que a gente consegue gastar no Flamengo. Então, enfim, profissionalismo, código dentro, fora do campo, divisões de base é o nosso investimento. 30 segundos, candidato Jorge Rodrigues. Bom, isso aí é o ABC, né? É o fundamento de qualquer clube, de qualquer organização, é a base, é a raiz. Então, se nós não trabalharmos com seriedade, com responsabilidade na nossa base, nos nossos garotos, nós não vamos colher esses frutos no futuro. Eu espero que, me elegendo presidente do Flamengo, eu vou trazer uma administração totalmente, uma gestão totalmente profissional, voltada para o futebol profissional, mas com a base realmente sendo base. Uma pergunta agora, candidato Jorge Rodrigues, para o candidato Maurício Rodrigues, aqui no Balanço Esportivo. Maurício, você que é um homem da área de marketing, nós já sabemos disso, gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa troca de patrocinador, de fornecedor de material esportivo, Adidas, pela Olímpicos. Olímpicos pela Adidas, é o contrário. Olímpicos pela Adidas. Olímpicos pela Adidas. Bom, boa noite a todos aqui presentes, boa noite à nação rubro-negra, a todos os telespectadores. Queria fazer uma pequena correção, eu tenho 56 anos, tenho 65. Houve uma troca de organismos ali. Falei aqui, você tá mentindo ali. Os caras são tudo velhinhos. Eu me achava muito acabado. Não, muito velhinho. Mas eu, respondendo a pergunta do Jorge, pela situação atual do Flamengo, é um bom contrato, porque o Flamengo não está ganhando nada. Eu só tenho restrições ao prazo.
porque eu tenho certeza que uma nova administração que invista mais no time, que invista na infraestrutura do Flamengo e crie condições do Flamengo voltar a ser, ou vir a ser o maior do mundo, porque nós temos 40 milhões de torcedores e não podemos ser tratados como um clube da esquina, né? Então, eu acho que está sendo muito bom nesse momento. Mas se o Flamengo alcançar o que nós pretendemos daqui para frente, esse valor eu acho que vai acabar sendo um valor pequeno, né? Então, eu faria por 5 anos só. Esperar os outros 5 anos para aumentar esse valor. Ok, candidato João Prudente, tem mais uma. Bom, eu acho que você tem uma certa razão. Agora, no momento atual, na situação do Flamengo se encontra, como aí foi dito, que nós teremos dificuldade para pagar o nosso 13º, a entrada que parece de 25 milhões para a próxima gestão seria bem-vinda. Então, nós temos que analisar a nossa situação do momento atual. E a Adidas, além de tudo, ela vai internacionalizar a nossa marca, vai abrir portas para o Flamengo. Uma empresa de aceitação mundial, tem filiais em todo o mundo. Então, isso nos ajudaria, porque o nosso projeto futuro é expandir o Flamengo além das fronteiras do nosso país. E eu acho que dentro desse quesito aí de modernização, de profissionalização, nós temos que ter uma empresa que também tenha esse suporte. 30 segundos, candidato. Bem, concordo plenamente. Você falou até em internacionalização do Flamengo. Um dos meus projetos é criar embaixadas. Como nós somos uma nação de 40 milhões de torcedores, um dos meus projetos é criar embaixadas. Assim como o Brasil tem embaixadas na China, no Japão, o Flamengo também. Tanto que eu vou criar uma vice-presidência de relações internacionais. Que a gente tem as embaixadas do Flamengo na China, no Japão, e se a Adidas nos proporcionar isso, melhor ainda. É mais um ponto a favor desse contrato. Mas eu volto a dizer, se o Flamengo fosse o que a gente acha que o Flamengo é, e tem certeza que o Flamengo é, aliás, o maior do mundo, jamais pode ser menor que o Barcelona, Real Madrid, ou seja lá quem for. 40 milhões de torcedores não merecem passar por o que a gente passa. Às vezes, eu quando morava em São Paulo, ficava lá vendo pelo pay-per-view o Flamengo e torcendo para que o Flamengo não fosse para a segunda divisão. Candidato Maurício Rodrigues, agora a gente fez uma pergunta aqui para o Lízias. Seria para a Patrícia Mourinho, mas infelizmente ela não está aqui, mas a cadeira dela está reservada. Lízias, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Em termos do marketing do Flamengo, você acha que o marketing tem sido bem conduzido nessas últimas administrações, ou o marketing do Flamengo só foi ruim na administração da Patrícia, ou está sendo, não digo ruim, mas poderia ter sido melhor ainda na administração da Patrícia? Eu queria que você me dissesse, se o Flamengo nas últimas décadas ele tem tido o marketing que merece, ou seja, estou falando do clube de maior torcida do mundo, como saiu outro dia no Estadão, 39 milhões e 100 mil torcedores. Bom, Maurício, essa sua pergunta ela é estruturante. Ela é um ponto fundamental do Flamengo que nós queremos. Tá? Eu só não sei se o presidente conseguiria responder, porque o departamento de marketing hoje no Flamengo não existe. Nas décadas passadas, ainda haviam ações que nos faziam sonhar um pouco mais. Tá? O departamento de marketing do Flamengo tem que ser reorganizado do zero, rigorosamente profissionalizado. O departamento de marketing do Flamengo é estruturante para o Flamengo do século XXI, para a internacionalização do Flamengo, para a relação com a nação rubro-negra, para a estruturação do banco de dados dos 40 milhões de torcedores, né? Para o projeto sócio-futebol, o departamento, que é o sócio-torcedor, no nosso caso, o departamento de marketing do Flamengo é uma matriz que vai apontar o novo rumo do Flamengo e tem que ser rigorosamente profissionalizado. O departamento de marketing do Flamengo, nessa última gestão, é uma absoluta vergonha e inexistência. É um compromisso nosso com esse rigor e com esse profissionalismo. Obrigado, candidato. Vamos agora ao Maurício Rodrigues. Bem, eu acho que esse já é um problema que vem de muito tempo. A impressão que a gente tem com algumas administrações é que nunca passou pela cabeça dos dirigentes a grandeza do Flamengo. Né? Às vezes a gente fica assim, puxa, será que eles vão ver aquela torcida maravilhosa enchendo todos os estádios,
do sul ao norte, onde a torcida do Flamengo é sempre maior do que a torcida, do adversário local. Então, eu acho que isso é um problema antiquíssimo, vem há muito tempo. E agora, mais do que nunca, o Flamengo vai precisar de ser colocado no devido patamar. E isso nós vamos fazer. Olha, correto. Eu também queria fazer uma observação. Nós temos um pensamento que o departamento de marketing tem que estar extremamente alinhado ao departamento de futebol, que é a razão de ser do Flamengo. É o principal negócio do Flamengo. Tá? Então, no nosso caso, o departamento de marketing terá todo o seu foco de profissionalismo ao futebol do Flamengo. Não é que vai esquecer das outras áreas. Área, instituição Flamengo, desporto olímpico, também teremos os profissionais alocados a essa área. Agora o trabalho marca Flamengo e o startup, o novo departamento de marketing, é o futebol. Ok. Bom, daqui a pouquinho os nossos candidatos, Ronaldo, Valdir, Jorge Nunes e Maurício, vão fazer as suas perguntas aqui para os candidatos à presidência do Flamengo. Aqui no Balanço Esportivo. Voltamos com o Balanço Esportivo, o programa do futebol carioca aqui na CNT, debatendo hoje a eleição presidencial do Flamengo. Destaque para esse domingo aqui na CNT, porque a bola não rolou hoje. Na verdade, a gente está dando esse espaço então para que você, sócio do Flamengo, possa conhecer as propostas dos seus candidatos. No primeiro bloco, cada um fez pergunta entre si. Agora, os nossos convidados, os nossos comentaristas efetivos aqui do programa vão fazer pergunta aqui para os candidatos. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Edilson? Boa noite. Boa noite a você que está em casa. Eu fiquei ouvindo atentamente e eu acho que vocês estão muito unidos. Na minha opinião, olha bem o que eu vou dizer aqui, na minha opinião, a eleição só será vencida por um de vocês se houver uma coisa chamada união. E pelo que eu vi na resposta de cada um de vocês, essa união existe. Existe cada um de nós temos um pouco de vaidade. Então, a presidente, por exemplo, ela tem o apoio todo do esporte olímpico. Esporte amador, do modo geral. O Jorge falou do futebol. O Ronaldo abriu com que nós vamos investir forte no futebol amador. O futebol amador não é Flamengo. O Flamengo chama-se... O Flamengo tinha que mudar, era Flamengo Futebol Clube, porque sem o futebol vocês não vão a lugar nenhum. Essa que é a realidade. Eu vou me dirigir principalmente ao Jorge com relação ao futebol, onde ele, que é o carro-chefe do Flamengo, isso é indiscutível, não é o carro-chefe. Ô Jorge, você está satisfeito, por exemplo, com essa atual comissão técnica? O Flamengo hoje lutando para não cair. Você sendo eleito presidente do Flamengo, você pretende uma vida nova para o futebol do Flamengo? Não de contratação, porque pode até pintar, mas comissão técnica, você pretende fazer alguma coisa nova, de baixo até em cima? Ronaldo, você falou bem, é um modelo, né? Esse modelo eu já acho ultrapassado. Você recebe um treinador e agregado ao treinador vem 5, 6 da comissão técnica. Aquele valor que é pago ao treinador, ele duplica, porque tem a comissão técnica. Eu penso, logicamente, que nós temos que racionalizar essa questão. Nós temos que criar no nosso futebol, no futebol do Flamengo, não só atletas, mas também profissionais da área. Nós temos que criar dentro do clube treinadores de goleiros, preparadores físicos, temos que buscar no mercado bons médicos, fisioterapeutas que tenham e que adquiram identidade do Flamengo. Porque não é cabível que um treinador, será que lá no Flamengo nós não temos bons profissionais? Já temos, mas podemos fazê-los melhor ainda. E acabar com essa história de o pessoal vem de fora e traz uma comissão técnica enorme, nós pagamos um absurdo. E para demitir um treinador, nós temos que arcar com a despesa de toda a comissão técnica. Então, esse modelo está ultrapassado, nós temos que mudar isso dessa forma. Valdir Luiz, uma pergunta então, boa noite. Boa noite, Edilson. Uma pergunta para os candidatos. Boa noite, Edilson. Boa noite aos candidatos a presidente do Flamengo. A pergunta é para o Valim Vasconcelos. O Valim, todos os presidentes que passaram pelo Flamengo, inclusive a atual presidente que está no carro, todo mundo sempre falou, o estádio do Flamengo. Eu queria saber o seguinte, se você for eleito, você vai brigar para o teu estádio no Flamengo, porque o Flamengo é um clube de maior torcida no país. E não tem estádio. Joga no Maracanã, joga de favor no Engenhão, joga na ilha, joga em Bangu. E o Flamengo vai ter um estádio, o Corinthians tem um estádio. O Flamengo,
caso você venha a ser eleito, você vai brigar com o Flamengo ter um estádio na Gávea ou outro lugar qualquer? Não, isso faz parte do nosso programa. Nossa meta é o Maracanã. O governo do Estado vai fazer o edital de licitação em audiência pública para a licitação do Maracanã em breve. A gente não concorda com os termos. Por que os clubes não podem participar? Por que tem sido iniciativa privada e não os clubes estarem participando no início dessa licitação? Tem que ver como é que vem o Maracanã. É a nossa prioridade. Agora, se o Maracanã não vier, vamos ter que partir para outro estádio. Não vamos jogar no Maracanã. Ou é bom para o Flamengo, ou vamos partir para um estádio. A gente fez uma estimativa em torno de 400 a 450 milhões de reais, sem o terreno, dá para a gente construir um estádio. Não é um valor impossível de se alcançar, com iniciativa privada, com naming rights, dá para se fazer um estádio. E com a torcida, com 39 milhões, né, de torcedores, é perfeitamente possível fazer qualquer tipo de coisa. E o estádio não vai ser diferente. Então, Valdir, respondendo a sua pergunta, vamos ter um estádio sim. Jorge Nunes, boa noite. Rapaz, boa noite aos candidatos, e eu acho que vocês são muito comportadinhos, muito educados. Eles no Flamengo, porrada corria, torcida invadia, negada vinha com bandeira, era uma confusão. Parabéns pela educação de vocês. E ao Conex, Conex, eu estou na mesma linha de pensamento do Ronaldo. Eu acho que vocês, primeiro, vocês pensam quase de forma da mesma maneira. Né? Lógico, todos são rubro-negros, mas pensam quase da mesma forma. Não há uma guerra, não há uma adversário, não existe um adversário. Eu pensando igual a ele, eu digo, falando no morro com o baralho na mão, não perde o jogo. O que eu quero dizer? Que a Patrícia está lá dentro, a administração está na mão dela. Ela conhece os associados, ela conhece tudo, ela sabe onde pode atingir, onde ela não pode atingir. Pelo menos é o meu pensamento, caso lá de fora. Não sei como é que está lá dentro, eu estava conversando com o Lízias. Então, eu quero dizer o seguinte. Não era melhor uma unificação de vocês? Vamos resolver aqui. Quem é que vai ser o verdadeiro candidato? Não sei se agora, talvez mais para lá, ainda não precisa. Mas aí vamos juntar, vamos lá, um candidato só, os outros seriam o sustentáculo da candidatura de uma pessoa a brigar com ela. Se você dividir, eu penso assim, não sei qual é o seu pensamento. Se você dividir, perde para ela. Meu pensamento é muito diferente do seu. Na verdade, em eleições, o eleitor, que é aquele que vai votar, ele sempre imagina que o papel dele tem que ser facilitado. Eu entendo exatamente o contrário. Nós somos candidatos completamente diferentes uns dos outros. Nós temos respeito um pelo outro. Nós vamos conversar sempre. Mas cada um de nós tem uma maneira de fazer as coisas, tem um pensamento, tem um programa e tem seguidores, tem adeptos. Nós participamos de grupos políticos. Dentro do Clube de Regatas do Flamengo, estamos aqui colocando as nossas opiniões, o que é muito difícil de se fazer com muita profundidade em qualquer programa de debate. Vocês sabem disso melhor do que eu, vocês são profissionais desse tipo de atividade. Eu, por exemplo, tenho um projeto sensacional com futebol, mas fui obrigado a falar de esportes olímpicos, porque me coube uma tréplica, uma réplica. Então, na verdade, você que está em casa é que tem que fazer a sua escolha. Você tem que olhar para o Maurício, para o Jorge, para o Valim, para mim, para o Lízias e para a Patrícia, e fazer a sua escolha. Qual é o Flamengo que você quer? Entre no nosso site, veja o que nós estamos propondo, veja quem são nossos companheiros, veja qual é a nossa vida pregressa dentro do Clube de Regatas do Flamengo, veja o que nós imaginamos para o futebol do Flamengo, para o remo do Flamengo, e aí você vai fazer a sua escolha. Para finalizar, Jorge, o eleitor ele tem que perder essa infeliz, e também eu, às vezes, quando sou eleitor, procuro fazer dessa maneira, que me facilita, essa infeliz preguiça. Ele tem que começar a escolher. Dentre nós, existe alguém que é melhor. O eleitor tem que fazer essa escolha. Maurício Menezes, boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar primeiro os candidatos, né? Eu lamentar que a Patrícia tenha vindo, eu achava que ela seria a primeira a chegar, né? Porque é uma pessoa envolvida em política e tudo, então, obviamente, ela teria uma interesse no debate, mas então a posição dela. Eu queria fazer uma pergunta para o Estado do Maurício, mais específico. Você fala muito de negócio de estádio, o Flamengo não tem estádio, o Flamengo tem estádio, tem uma torcida do Brasil, tem um maior número de títulos, não sei se o estádio é uma coisa toda prescindível assim. Bom, vamos lá. É o seguinte, o Flamengo tem o caso do Adriano, agora teve o caso do Ronaldinho. Né? E eu senti que a Patrícia foi muito pressionada no caso dos dois. Na sua avaliação, um caso como o Adriano, chega atrasado, bebe, não sei o quê, você dá mais importância a um jogador comportado a um jogador que faça gol?
Bom, primeiro, no caso do Adriano, eu acho que o Adriano é um ídolo, né? Nos deu um campeonato brasileiro há pouco tempo e merece o respeito de todos nós. Pelo que eu vi, esse contrato do Adriano, até onde eu sei, o contrato do Adriano é 50 mil reais por mês. Né? Então não é nada assim absurdo, mas eu acho que o Adriano devia ter deve estar faltando algum acompanhamento profissional do Adriano, porque não é possível. Todas as chances são dadas e ele não consegue sair daquela situação. Né? Mas eu teria feito a mesma coisa, eu teria dado essa oportunidade para o Adriano, só que me cercaria de mais cuidados para que o Adriano pudesse, pelo menos, corresponder à confiança que está sendo nele depositada. Bom, o único que não foi perguntar para o Ulisses, então eu vou fazer a pergunta para você. A presidente justificou a ausência no programa dizendo que todas as candidaturas não estão homologadas. Você acredita que alguém vai ficar de fora? Olha, isso é uma boa pergunta. O Flamengo é composto pelo ordenamento jurídico. O Flamengo tem um conselho de administração, a eleição do Flamengo é regida pelo conselho de administração, a Assembleia Geral e no conselho de administração, no atual momento, a Comissão Permanente Eleitoral. Esse ordenamento jurídico são compostos por homens capazes de decidir de acordo com o Estatuto do Flamengo. Essa decisão estará no dia 8 de novembro na plenária do Conselho de Administração. Mas isso não é desculpa para estar presente no debate, porque as candidaturas não estão homologadas, mas elas estão registradas e são candidaturas que estão colocadas a tempo e dando as satisfações à nação rubro-negra e principalmente aos sócios. Tá? Então a questão da candidatura não está homologada não é motivo para participar do debate, nem muito menos dar satisfação aos sócios do Flamengo e propor a discussão ao Flamengo. Tá? Todos que estão aqui têm suas candidaturas devidamente registradas. E o ordenamento jurídico do Flamengo hoje tem competência e é legítimo para que no dia 8, a plenária do Conselho de Administração tome a sua decisão. Voltamos então com o Balanço Esportivo, o programa do futebol carioca. E hoje estamos destacando aqui a eleição presidencial do Flamengo. A eleição na primeira semana de dezembro, já tem a data definida? Primeira semana de dezembro, não há nenhuma data definida, mas é importante que você colocou. Estamos batalhando para que seja no sábado, para que tenhamos uma grande festa cívica da família e da nação brasileira. No sábado. O ano passado foi na última eleição, foi mas para que possamos ter presença no lugar. Segunda? Sempre foi segunda-feira. Não, a última eleição foi no domingo. Não, foi segunda-feira. Não tinha após o ex, eu saí aqui. Olha bem, eu faço aniversário dia 5, que é uma quarta-feira. A eleição foi na segunda-feira. A eleição foi na segunda. Há 15 dias atrás, a Chapa Branca registrou um pedido, uma sugestão da nossa chapa para que as eleições sejam realizadas num fim de semana, de preferência no sábado. As eleições no Flamengo costumeiramente se realizam em dias de semana e as pessoas ficam presas no seu trabalho e em locais, muitas vezes em trânsito, como diz o Valim, e não podem chegar ao clube no momento eleitoral em que elas têm que estar lá para votar. Então, num fim de semana, seja sábado ou domingo, e parece que nesse assunto nós estamos aparentemente, somos 4 de acordo. Não está de acordo? Não deu? Perdão. Então temos 3 aqui de acordo com o sábado. Com a Assembleia Geral. A eleição do Flamengo é segunda-feira. Jorge, então, não tem problema a ordem, mas pode então fazer uma pergunta para qual candidato você quer fazer aqui. Depois o Maurício faz, a gente vai lá para cá. Eu vou fazer uma pergunta ao Valim. O Flamengo, há uns tempos atrás, ele era criticado, ou nós éramos achincalhados, porque o nosso clube não saía das páginas policiais. E hoje, nós estamos vendo na nossa eleição, estamos voltando às páginas ou policiais ou judiciais. Você está com uns problemas de embrulho lá no BNDES, tem problemas de condomínio, tem alguns problemas que estão nos causando desconforto. A nação rubro-negra e todos nós. Queria dizer, e você já falou isso, já declarou isso, que caso houvesse alguma interdição na sua chapa, no seu nome, você teria um plano B, teria um outro candidato que colocaria 48 horas depois. Eu digo para você, não seria da sua parte uma coisa nova se você retirasse a sua candidatura e evitasse que o Flamengo passasse mais uma vez por essas partes policiais e judiciais, já que você tem um candidato à mão para colocar na sua página? Candidato, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho página policial nenhuma. Eu tenho uma questão lá, uma questão de perseguição política na época do BNDES, tem essa ação, mas é uma ação bastante conhecida, saiu nos jornais, eu dei toda a transparência, passei toda a documentação para o Conselho de Administração,
tem nada a esconder. Né? Então, em relação a essa questão da questão judicial, isso é uma questão vem em primeira instância e o Ministério Público recorreu. Então, não vejo problema nenhum, não fui culpado, não fui julgado ainda. Né? Então, eu não acho que é página policial, acho que até uma deselegância de sua parte falar uma coisa dessa. Agora, minha vida sempre foi uma vida correta, eu tive 20 anos de BNDES, nunca tive nenhum problema, é só perguntar para qualquer pessoa dentro do banco. Eu acho que isso não é a questão aqui. Né? Eu acho que outras pessoas também, eu gostaria que todo mundo, né, fazer a proposta, né, todo mundo abra suas declarações, abra suas ações que já tiveram na vida, as relações, seus sócios que já tiveram na vida. Acho que a gente devia abrir isso. Eu faço a proposta de não um desafio, né? Que todo mundo abra seu passado e com transparência. Se todo mundo fizer isso, eu acho que é ótimo. Pode ter um minuto. Você está falando uma coisa que eu acho até correta. Quem nunca pegou, que atira a primeira pedra. Porém, nós poderíamos não passar por esse desgaste que nós estamos passando. Não estou me colocando contra você. Não estou me colocando contra você. Eu acho que na vida nós temos que ter calma. E você, quando tem na sua chapa, é uma chapa dos notáveis, tem 15 notáveis, você poderia indicar um dos notáveis e substituir o seu nome para evitar esse desgaste que o eleitorado, que nós do Flamengo estamos sofrendo. Vamos ter um julgamento lá na Assembleia no dia 8, e é desagradável. Nós não vamos contra o nosso estatuto é sagrado, é respeito ao estatuto para ele, é a coisa mais importante. Então nós não temos, infelizmente, que passar por uma situação dessa que é desgastante para todos nós. Como você falou, quem não deve, não tem. Quem não deve, não tem. Se eu achasse que tivesse alguma coisa, jamais ia colocar minha candidatura. Como eu acho que eu não tenho, já ganhei na comissão eleitoral 2 vezes, por 5-2, eu acho que não devo ter problema no Conselho de Administração. Então, de novo, minha vida totalmente limpa, aberta, meu passado totalmente limpo, aberto, 20 anos de empresa pública, setor público, sei exatamente como me comportar e como me comportei. Não fiquei rico no setor público, muito pelo contrário, continuo trabalhando, e outras pessoas que ficaram ricas, não sei como. Ok. Maurício Rodrigues, uma pergunta, pode escolher. Vou fazer uma pergunta para o Lízias. Lízias, você é meu amigo pessoal, se transformou em amigo pessoal, você sabe que entre os meus projetos tem um estádio de futebol para 50 mil pessoas na Baixada Fluminense. Com investidor, com terreno, está tudo pronto. Isso está nas minhas propostas, nos meus projetos e tudo. Eu gostaria de seguir, mas sem abrir mão do Maracanã. O Maracanã continuar sendo nosso palco para grandes clássicos. Eu queria saber, Lízias, se você é a favor de um estádio de futebol para o Flamengo. Bom, primeiro, caro Maurício, um grande amigo, não há dúvida disso. Sou a favor de um estádio para o nosso Flamengo. A nossa meta é o Maracanã. Né? Nós, da chapa Flamengo Nova Geração, essa semana estou fazendo um pedido de audiência ao secretário de Estado da Casa Civil, Regis Fichtner, para que ele possa me receber, porque nós somos peremptoriamente contra esse modelo digital que vai ser colocado. Né? Nós entendemos que o Flamengo é parte da iniciativa privada, apenas é uma agremiação desportiva sem fins econômicos, mas é a iniciativa privada. O Maracanã sem o Flamengo não faz sentido. E posso garantir que quem quer que seja o concessionário que vá adiante, ele sabe que Maracanã sem Flamengo, o modelo de negócio dele está completamente fora de parâmetro. Ele terá grandes dificuldades. O Maracanã é a casa do Flamengo. Agora eu também quero parabenizar, porque o seu projeto eu conheci, Maurício, é um projeto interessante, meritório. É um caminho para o Flamengo, por que não? E graças a Deus temos esse projeto com você. Agora eu só queria aproveitar os 10 segundos para dizer uma coisa. Valinho, a chapa Flamengo Nova Geração notificou o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, todas as nossas certidões e as declarações de imposto de renda estão à disposição de todos os sócios do Flamengo, porque são declarações e certidões limpas, porém não nos deram acesso às certidões dos demais candidatos. E é imprescindível que se confira todas as certidões. Um minuto, por gentileza, Maurício. Bem, Lízias, eu concordo plenamente em relação ao Maracanã. Fui criado vendo o jogo Flamengo jogar no Maracanã, quando meu pai foi presidente do Flamengo. Papai é formador daquela geração
que o Valim elogiou, o Zico, Andrade, Adílio, não é? Que depois deu vários campeonatos para o Flamengo. O Maracanã continua sendo a casa do Flamengo para grandes clássicos, Flamengo, Vasco, Flamengo, Fluminense e tudo mais. Mas na Baixada Fluminense, clássicos de porte médio e pequeno, nós estaremos lá para o nosso estádio construído. E posso garantir, já temos terreno, já temos os investidores, já temos todo o projeto para em 15 anos esse estádio ser do Flamengo. Agora, a construção é durante 3 anos. Em 3 anos. Bom, eu fico satisfeito de ouvir, Maurício. Fico satisfeito de ouvir esse projeto. Ainda mais de uma pessoa séria como você. Fico feliz de saber que é uma opção que nós teremos no Flamengo. E nós não podemos deixar de dizer que lá na Baixada está cheio de rubro-negro. Eu acho até que a Baixada toda é composta por grande parte da nação rubro-negra aqui no Rio de Janeiro. Não há como o Flamengo ficar sem o seu estado. A nação rubro-negra terá o seu território. Isso não é só um compromisso de campanha, isso é um desejo, isso é uma obrigação de todo e qualquer próximo presidente do Flamengo, o estádio do Flamengo. Candidato Valim, por gentileza, você só pode perguntar para o Ronaldo, que não falou ainda nesse ponto. Ronaldo, uma pergunta para você é o seguinte: a presidente disse que a sede do Flamengo melhorou muito, está uma maravilha, tudo funcionando, limpo. Queria saber a sua opinião sobre como anda a nossa sede lá da Gávea. A nossa sede lá da Gávea não anda nada bem. Apesar de que ela está melhor pintada do que em outras épocas, apesar de que um ou outro concerto foi realizado, apesar de que algumas centenas de quilos de lixo também foram retirados da Gávea, se você passar ali, qualquer um de nós, se nós formos a qualquer congênere do Clube de Regatas do Flamengo, no entorno da Lagoa, e eu vou dar o exemplo do Caiçara, do Piraquê, do Paysandu, qualquer outro clube vizinho do Flamengo, como o Jockey Clube, por exemplo, quem estiver naquele clube vai verificar a diferença enorme entre o que é o Flamengo hoje e o que são essas outras agremiações. É preciso que o futebol do Clube de Regatas do Flamengo esteja muito bem, e isso conosco vai acontecer sem dúvida nenhuma, que o marketing do Flamengo esteja trazendo dinheiro novo para dentro de casa, para que o associado do Clube de Regatas do Flamengo possa sentir como quem sabe administrar o clube vai fazer as melhorias que são necessárias. O Flamengo não tem um anfiteatro, não tem um teatro, não tem um cinema, não tem um salão de estar adequado, não tem um salão de jogos, não tem uma administração clubística de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que o sócio precisa. Gentileza, candidato Valim, tem um minuto. Ronaldo, a gente pensa exatamente da mesma maneira. Quer dizer, essa afirmação de que a Gávea está muito boa, melhorou, é a mesma coisa que a gente vê o nosso filho tira 0 na prova, está tirando 3. Né? Melhorou? Melhorou, pintou. Agora, para ficar uma sede muito boa, precisa melhorar muito. Né? E a nossa chapa quer investir bastante na sede e fazer como você falou, quer dizer, tem que colocar um clube, né, que dê conforto para o sócio, né, que dê conforto para os atletas, né, e principalmente os funcionários. Né? O que a gente vê hoje no Flamengo são os funcionários motivados, não recebem bem os sócios do Flamengo, não recepcionam. Né? O que a gente quer fazer também para o funcionário é o plano de cargo de salário. Né? Não basta dar o salário em dia do funcionário. Tem que saber se o funcionário está ganhando bem, se o funcionário tem treinamento, qualificação. Né? Isso junto com a sede, lembrando que a sede bonita e tem um funcionário que não está feliz e não está recebendo o salário adequado. Ronaldo Bonetti, candidato, em 30 segundos. Lembrando as colocações do Líderes, nós tivemos um pequeno equívoco aqui, eu perdi a tréplica naquela primeira pergunta, mas não tem problema. Não, eu te dei, né? Não, você me deu uma outra pergunta. Você me deu tempo. Então fala da sua troca de vice. Vamos lá. Tá. Nós temos um novo vice-presidente da nossa chapa, que é o companheiro Milton Gonçalves, ator da Globo, que todos conhecem, já foi vice-social do Clube de Regatas do Flamengo, com um excelente serviço prestado aos associados. Eu quero lembrar o seguinte, aproveitando essas colocações todas nossas, quando o Lízias coloca que vamos ter muita dificuldade financeira, eu quero lembrar aos nossos companheiros, também ao Lízias,
que a presidente ainda não pagou o salário de setembro dos jogadores, dos atletas do Clube de Regatas do Flamengo, que são profissionais. Se ela ficar mais um mês sem pagar, nós não vamos ter jogador para colocar em campo no ano que vem. Então, a questão é realmente muito grave. Ok, tá certo. No próximo bloco, os nossos comentaristas vão perguntar para os candidatos à presidência do Flamengo aqui. Este bloco terá mais uma vez com a participação dos nossos comentaristas. Cada um fará uma pergunta por um candidato. Vamos começar agora com o Maurício. Vamos de lá para cá, então? Vamos lá. Eu queria perguntar ao Jorge Rodrigues o seguinte. O Jorge Rodrigues sempre foi uma pessoa lá no Flamengo, né, que ficou assim, sempre em segundo plano. Eu queria saber o que aconteceu, Jorge? O que aconteceu? Você de repente resolveu se candidatar. Houve a mosca azul te mordeu como? Bom, Maurício, a mosca azul não mordeu só a mim, como mordeu a todos os nossos amigos. A mosca azul ela não é bem azul, ela é uma mosca que a gente sabe o nome, o endereço, CPF, tem tudo isso. Não veio essa administração que não veio hoje. Essa administração que está lá no Flamengo. Eu realmente, por indignação, eu resolvi me lançar candidato para mudar o que está acontecendo com o clube, mudar o futebol, mudar toda esse design que está dentro do Flamengo. Isso aí, eu acho que nós não temos mais que ficar. Inclusive, já recentemente, você foi até enviado pela própria Patrícia Mourinho, mas duas crises da vida no Flamengo, você foi enviado. Então, de repente, você rompe com ela e resolve se lançar. O que aconteceu que você resolveu romper com ela? Não, eu não rompi, eu nunca estive com ela. A verdade é a seguinte, eu sempre estive com os presidentes que estavam no poder do Flamengo, porque além de qualquer coisa eu sou Flamengo. Então, para ajudar o Flamengo, eu tenho que ajudar a administração que está no poder. Então, eu fui lá para resolver o problema do Ronaldinho, com o Vanderlei, aquele jogo que Potosí, resolvi, foi tudo bem, perdemos o jogo com a diferença de um gol, tivemos aqui o outro jogo que nós ganhamos, passamos da fase eliminatória para a fase principal da Libertadores, e daí para frente a Patrícia resolveu fazer as mexidas nela no futebol, e é o que está acontecendo hoje aí, é o retrato de tudo isso que está aqui, é o que ela pintou lá atrás. Ok. Jorge Nunes, por gentileza, uma pergunta. Valim, pela pergunta que foi feita do Jorge a você, que você até considerou uma grossura, o que me pareceu também dizer, mas de qualquer maneira é uma universidade, vocês são adversários, você se considera hoje o mais forte candidato e por causa disso, talvez esse tipo essas acusações que são de dentro para fora. Você acha isso? Você teme isso? Você pode não ser candidato? Você teme não concorrer? Não, Jorge, eu primeiro não tento não concorrer, se eu temesse, minha candidatura não seria colocada por esse grupo que me apoia. Não acho que eu sou o candidato mais forte, acho que todos têm condições de dirigir o Flamengo, não me acho mais forte. Agora, o que a gente precisa mudar no Flamengo são essas práticas, né? Esse tipo de agressão, esse tipo de levantar essas questões, não leva a nada. Ele está aqui para discutir o Flamengo e não saber se eu tenho um processo, e o que foi isso. Quer dizer, eu preciso, já expliquei isso no jornal, né? De novo, minha vida é totalmente transparente, ao contrário de outras pessoas que não têm tanta transparência. É o seguinte, o que a gente precisa mudar no Flamengo são as atitudes, as práticas, isso tudo que vem ocorrendo há vários anos. Né? E lá dentro do clube também tem esse tipo de ataque. Né? Então a gente coloca, as pessoas colocam isso no jornal, informações confidenciais são vazadas lá a todo momento para prejudicar A, B ou C. A gente tem que acabar com isso, cara. A gente só muda o Flamengo um dia que a gente acabar com isso. Enquanto continuar isso lá dentro do Flamengo, torcida do Flamengo, sócio do Flamengo, pode esquecer, não vão mudar nada, vamos continuar do jeito que a gente está hoje. Ronaldo, por que você quer ser presidente do Flamengo? Se você for eleito, você aceita pagar um jogador 50 mil por mês só para treinar, como é o caso do André, e jogar sobre que um ano? Você aceitaria isso? A nossa administração vai ser bem mais inteligente do que essa que está presente. Você colocou a questão do Adriano e é bom a gente colocar como é que nós vemos esse assunto, que é um assunto importante, muito sério. O Adriano precisa de acolhimento médico. O Adriano, como disse o Maurício, muito bem, ele não consegue estar de acordo com a necessidade de um atleta profissional nesse momento. Ele é um craque, é um espetacular jogador de futebol, não há centroavante melhor que ele no mundo inteiro. Ele foi considerado imperador, ele não é velho, ele é um atleta possível ainda, mas ele precisa de cuidados médicos.
Por que é que eu quero ser presidente do Flamengo? Porque o Flamengo me deu as maiores alegrias da minha vida, independentemente das alegrias que eu tenho com meus filhos, com a minha família. Eu entendo que no momento de gravidade que o Flamengo passa, é momento, é hora, é tempo de nós oferecermos um pouco do que nós sabemos, ou muito do que nós sabemos, ou tudo que nós podemos oferecer ao Clube de Regatas do Flamengo, que é a maior paixão da minha vida. Então, meu querido amigo, e a você que está em casa, aquele que hoje, como qualquer um de nós, pretende presidir o Flamengo, é para mudar essa vergonheira que nós estamos passando. Nós não conseguimos ir a um botequim, nós não conseguimos ir mais a uma banca de jornal, nós não conseguimos parar numa esquina para debater futebol, porque as pessoas encarnam hoje nos torcedores rubro-negros. Nós vamos mudar essa coisa toda. Por gentileza, Ronaldo Castro. Você falou bem, Ronaldo, você falou bem. Encarnam quando você vai no botequim. Encarnam em quê? Futebol. Claro. Não envolve remo, basquete, vôlei, busca de distância, não envolve nada disso. O carro-chefe chama-se futebol. Esse problema que o Elisa falou sobre estádio, que até o Maurício, eu mando um forte abraço do felicíssimo do seu pai, até ele me operou quando eu tinha 7 anos. O colega Maurício, que era o pai dele. Isso aí tudo é campanha de candidato. Olha bem, eu vou colocar, eu vou escolher o número. Porque, olha bem, eu fui supervisor do Flamengo em 1990, muito feliz, fui campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Fui não, jogadores, todos nós eram histórias. Então, esse negócio de estádio é tudo, na minha opinião, cascata. Ninguém vai construir nada. Desde o tempo do Gilberto se falava de estádio. Desde o tempo de 1990, tudo é cascata. Maracanã tem que ser do Flamengo. Por que só do Flamengo? Não pode ser do Fluminense, não pode ser do Vasco, não pode ser do Senhor. Ser do Flamengo, por quê? Agora eu deixo para qualquer um dos candidatos para jogar essa no peito do Maurício, que levantou principalmente o estádio. Ronaldo, primeiro, não estou aqui para cascatear ninguém. Se eu estou trabalhando em cima de um projeto há 6 anos, juntando investidores sérios, o Corinthians está passando a gente, a marca do Corinthians já está em 865 milhões, enquanto a nossa, em 39. Mas o Corinthians teve ajuda federal. Não, espera um instantinho. Me respeita o papai que te operou. Então, a nossa marca está sendo considerada com 625 milhões, eu não diria aqui nos meus 65 anos para contar a cascata. Tá? Então, o que eu quero é a grandeza do Flamengo, como meu pai e todos os presidentes até hoje fizeram do Flamengo. Então você pode ter absoluta certeza, se você for amanhã, no meu lançamento lá no Magum, às 7 horas da noite, estarão lá o investidor, o construtor, todos falando, detalhando o nosso projeto de estádio de futebol na Baixada Fluminense. Conversei com o Zico há algum tempo atrás, na Baixada Fluminense, a Baixada inteirinha que é esse estádio de futebol lá. E nós vamos colocar esse futebol, esse estádio lá. Assim como o Corinthians já tem o Itaquerão lá, por 1,2 bilhão, o nosso vai custar 600 milhões. Só de naming rights do estádio, do nosso estádio é 500 milhões. Eu sou homem de marketing, publicidade. Então eu sei quanto vale. Então tenho absoluta certeza, não. Eu sei que o papai gostava muito de você. Muito, gostava muito. O filho do Hélio Maurício não é castaqueiro. Tá certo. Lízias, então vai a pergunta para você. A atual gestão tem adiantado todos os recursos possíveis e imagináveis para saldar compromissos. Corre o risco do dia 1º o novo presidente chegar e ter aí 3 anos sem receita nenhuma, praticamente, né? Nós temos até uma hoje travada na justiça, um valor considerável do Flamengo. Isso. Qual a sua perspectiva financeira para esse Flamengo nos próximos anos? Olha, primeiro de tudo, é importante o sócio saber, porque quando se fala muito nas melhorias da Gávea, o que não é verdade, é importante o sócio do Flamengo saber a real situação socioeconômica e financeira do clube. Tá? Não é só essa questão das antecipações, não. O que se antecipou de recurso na atual gestão Patrícia Amorim, se somar as 2 últimas do presidente Márcio Braga, já complica, ela sai disparada na frente. Ela comprometeu os próximos administradores do Flamengo. Basta ver que nós estamos em 2012, no final do ano, as contas de 2010, as restrições. Cadê? Cumpriram com as restrições? Apresentaram? Contas de 2011. Existe um parecer do Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo que pede a reprovação das contas. A presidente Patrícia Amorim estaria inelegível. Ela não poderia nem estar se candidatando à reeleição.
Contas de 2012, cadê os balancetes? Nós já vamos tratar do orçamento para 2013. Como é que vai se tratar do orçamento para 2013 dentro do prazo estatutário, se 2011 está o caos que está, sendo segurado por um conselho que tem um comprometimento estatutário de fiscalizar as contas? Esse é o Flamengo que nós queremos? Esse Flamengo é uma vergonha, essa administração é uma vergonha, tem que parar, acabou. O Flamengo tem que mudar, tem que entrar para o século XXI e tem que ser moderno. O Flamengo tem que ser protagonista do cenário do desporto brasileiro.